Olá, mais uma vez estamos aqui e mais uma vez a proposta é um tema intrigante, interessante e não deixa de ser desafiador para a gente. Temas que trabalham o autoconhecimento, temas que incitam na gente uma curiosidade espiritual, são temas que mexem bastante com a gente porque estão inseridos no nosso dia a dia. E esse tema de hoje não é diferente. Desenvolver o discernimento para julgar. Entenda-se aqui que esse julgamento não é na forma pejorativa, mas é para avaliar, para compreender a situação, né? Vamos abrir um pouco mais a possibilidade do entendimento desse tema, saindo de uma visão de um julgamento preconceituoso. Mas vamos abrir um pouco mais. Desenvolver o discernimento para julgar, para saber escolher melhor, para entender as duas faces da mesma moeda. Mas antes disso, como eu sempre faço, vamos fazer o nosso centramento, vamos convidar os nossos mestres, vamos convidar os nossos guias, para que a gente possa acalmar um pouquinho mais. Então o convite aqui é: sente-se, relaxe, respire, faça uma pausa, aquiete seu coração. Esse é o convite de hoje. Vale a pena criar um espaço interno para recepcionar essa curiosidade, para recepcionar essa vontade que a gente tem, todos nós temos, de entender a vida de uma forma mais ampla, para que possamos sofrer cada vez menos. Sofrer menos e ter uma vida mais cheia de vitalidade e de alegria. Convido vocês a prestarem atenção em que estado emocional, em que estado mental vocês chegaram exatamente nesse momento. Vocês estão sentados, então procure um conforto maior nos seus assentos. Observe a sua postura, não só a sua postura corporal, mas a sua atitude mental. Vá se esvaziando do corre-corre do dia, daquela agitação, da urgência de realizar as coisas. E a proposta aqui é: crie um espaço interno e recepcione toda a bem-aventurança que nós podemos experimentar quando estamos numa sanga, numa comunidade espiritual. Quando estamos em companhia de irmãos espirituais, como nós somos. Então eu convido vocês, nesse momento, a fechar os olhos e apenas observar a respiração. Numa pausa extremamente prazerosa, procure ir relaxando o semblante, procure ir relaxando os seus ombros. Vá sentindo o fluxo contínuo da sua respiração e descontraia-se. Descontraia-se. Inspire, expire, relaxe, solte-se. Desfrute desse lugar extremamente prazeroso que é estar em sua própria companhia. Quando estamos em paz, silenciar é muito convidativo, é muito prazeroso. Mas quando estamos agitados, quando estamos perturbados, é muito ameaçador ficarmos quietinhos. Por isso, muitos de nós temos dificuldades em meditar. Por isso, muitos de nós oramos de forma automática. Mas aqui, nesse momento, a proposta é: faça contato com seu silêncio. Faça contato com você, com toda a sua potência. Faça contato com sua pausa. Observe-se. Muito bem.
E então vamos trazendo nossas mãos, e quando nós aproximamos as mãos à frente do coração, nós estamos reverenciando nossos mestres, nossos guias, toda a nossa ancestralidade espiritual, toda a nossa ancestralidade fisiológica, material, porque nossa árvore genealógica foi de grande importância para nós sermos o que somos hoje. Então nós estamos reverenciando as polaridades e trazendo para o caminho do meio. Olha só, as polaridades, e eu trago para o caminho do meio as minhas mãos. O caminho do meio é justo no alinhamento do coração. Porque onde tem amor, não tem dualidade, não tem polaridade. E vamos inspirar e vamos dar início ao nosso encontro desta noite, vibrando o mantra 1 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos devagarzinho. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos percebendo que houve uma organização maior dentro de cada um. Uma arrumação maior dentro de cada um. Então podemos pensar um pouquinho sobre o tema dessa noite, desenvolver o discernimento para julgar. Em todas as grandes tradições espirituais, filosóficas e espirituais, o autoconhecimento se configura a mola, a peça, a raiz de todo o movimento no processo evolutivo. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ter uma curiosidade acerca de mim mesmo, de mim mesma. Porque se eu conheço a minha natureza, e se eu sou parte de uma natureza maior, e se eu conheço a minha natureza, eu começo a desenvolver habilidades em conhecer também o que funciona fora de mim e como funciona fora de mim. Então nós estamos falando que o discernimento e o autoconhecimento caminham lado a lado na jornada evolutiva. E eles podem se confundir em algum momento desse caminho, mas eles são dois pontos primordiais para que a gente saia de uma vida de sofrimento, de uma vida de enganos, porque não conhecemos a realidade nem sobre nós e nem sobre o que está fora de nós. Muito importante, porque já nos deixaram nessa jornada indicativos de conhece-te a ti mesmo, ou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo isso quer dizer que não vamos conseguir conhecer nada que está fora antes de termos a curiosidade de conhecer o que está dentro de cada um, dentro de nós. E quando a gente pensa em desenvolver o discernimento para julgar, como eu falei no início do nosso encontro de hoje, esse julgamento não é no sentido pejorativo. Olha, eu quero aprender a julgar bem, julgar correto, quero julgar se fulaninho está certo, se cicraninho está errado. Não. Esse julgamento aqui diz respeito, sobretudo, aos acontecimentos na nossa vida. O que é nosso? Né? Julgar se determinada decisão será mais acertada se tomada sob esse prisma ou sobre esse, ou sob esse. Né? O que é que eu preciso saber dessas duas possibilidades para que eu possa ter uma decisão mais centrada? E isso é muito complexo, porque uma pessoa que vive uma vida meramente material, que não tem nenhuma curiosidade espiritual,
ou que até tem, mas que fica apenas naqueles estudos superficiais e que não coloca em prática no dia a dia. Tem a parte teórica toda formulada, mas no dia a dia a prática não tem consistência, que está muito identificado com a vida material, uma vida de conquistas, uma vida de identificações, uma vida de satisfações às coisas materiais, e vai sofrer. E quando eu falo material, eu incluo as relações, eu incluo os sentimentos de apego, aquelas relações, a posse. Vai sofrer, porque para que a gente tenha um discernimento, viveka em sânscrito, esse discernimento, sobretudo espiritual, essa lógica espiritual, a gente precisa conhecer, a gente precisa se conhecer para se ver dentro daquele contexto e poder elaborar melhor. Então, diante de uma situação, eu preciso discernir, eu preciso separar o joio do trigo. Eu preciso olhar aquela situação e entender o que meu ego gostaria de obter como resposta e o que o meu eu maior, a minha alma, necessita obter de resposta. Porque senão, diante de uma situação, nós estaremos sempre voltados para a escolha onde nos traz agrados, onde nos traz benefícios próprios. E muitas vezes esses benefícios é o que vão agradar o ego, mas não é o que necessitamos na nossa jornada de autoaprendizado. Então, desenvolver o discernimento para julgar é desenvolver a habilidade de se ver como um ser espiritual, muito além de um ser emocional, muito além de um ser material, mas um ser espiritual. Um ser espiritual que tem uma jornada de se identificar cada vez mais com a origem, onde está Deus, a nossa casa. O nosso grande conforto é essa casa espiritual de onde todos nós viemos e que voltaremos um dia à pátria espiritual. Então, esse discernimento vai me dar a habilidade de sair daquele lugar de pessoa egóica que facilmente consegue julgar o outro, que facilmente consegue dizer, fulano está passando por isso porque ele fez isso. Isso é muito fácil quando a gente não está inserido no contexto, a gente criar um julgamento. Mas quando a situação se refere a gente normalmente costuma ter muita dificuldade de olhar com clareza os nossos apelos do ego. E aí, diante de uma decisão importante, a gente muitas vezes não sabe exatamente o que fazer, porque a gente está entre o que a gente gostaria, que vai nos agradar, vai agradar o ego, mas não necessariamente é o que a alma da gente necessita para fazer a grande empreitada no caminho da evolução. Autoconhecimento e discernimento são parceiros de jornada. Normalmente, para eu ter autoconhecimento, eu desenvolvi um discernimento, estou desenvolvendo discernimento. E para eu desenvolver o discernimento, eu preciso ter uma curiosidade em me autoconhecer. Eu poderia dizer seguramente que o discernimento deveria ser a meta de todos nós. Nesse caminho que nós estamos, nessa jornada que nós estamos, desenvolver o discernimento deveria ser a nossa meta. A meta onde a gente quer ter a habilidade de pensar e de ver a situação não só sobre o prisma do que nos agrada, mas na enorme competência que podemos desenvolver de ver aquela situação de uma forma mais ampliada, onde nós podemos até dizer assim, eu vou escolher pelo que não me agrada imediatamente, mas é pelo que eu necessito a longo prazo. Olha que coisa linda. Mas nós, normalmente, estamos muito fixados em termos o que mais nos agrada e muito rápido.
Então, nossa cultura é a cultura do julgamento. Agora eu já estou falando de um julgamento no sentido pejorativo, né? Um julgamento, e às vezes a gente nos julga, a gente se julga nesse sentido pejorativo e julga o outro, né? Nunca saberemos exatamente o que está acontecendo com o outro. Isso a gente precisa lembrar, todos nós, nunca saberemos exatamente o que está acontecendo com o outro, por mais que a gente julgue que conhece o outro. A experiência, a história de vida de cada um é algo extremamente singular, extremamente individual. Não sabemos em que contexto emocional aquela pessoa foi criada. Não sabemos quais as circunstâncias traumáticas deixaram marcas severas no seu DNA espiritual, no seu DNA emocional. Então é preciso que a gente desenvolva esse discernimento para entender que essa habilidade em decidir, né? Porque a palavra julgar, ela não deve ser pejorativa. Na nossa cultura, ela tem um cunho pejorativo. Fulano, pare de julgar a outra pessoa. Mas assim, o julgamento aqui mesmo é no sentido de eu preciso julgar, eu preciso apreciar determinada decisão. Eu preciso avaliar prós e contra. Eu preciso entender do que se trata para que eu possa decidir com clareza mental. Para que eu possa decidir sem ser mobilizada pelos meus instintos, sem ser conduzida pelo meu ego, sem ser manipulada pelo meu gosto pessoal. Isso é lindo. E aí já passa de julgar ou não o outro. Quando a gente chega nesse estágio de poder olhar para a própria vida e desenvolver discernimento para fazer decisões mais acertadas, é porque a gente já compreendeu que não cabe a gente resolver a vida do outro. Não cabe a gente decidir pelo outro. Cabe a gente decidir de que forma podemos afetar o outro no intuito de ajudá-lo. Se for pedido, se for necessário, porque até para ajudar, a gente precisa receber o sinal de que o outro precisa de ajuda. Então, o desenvolver o discernimento para julgar vai fazer com que deixemos de gastar energia, no sentido pejorativo agora, avaliando a vida do outro, porque estamos imersos numa curiosidade espiritual para desenvolvermos essa habilidade de discernir no nosso próprio caminho, na nossa vida, as nossas decisões. Então, esse julgar aqui é muito mais amplo. Eu preciso avaliar, eu preciso ter critérios de clareza para que eu possa enxergar o que está acontecendo, para que eu possa decidir de que forma eu posso escolher, naquela bifurcação que apareceu para mim, qual o caminho que vai me ser mais nutritivo. E aí, nesse momento, quando aparece uma grande bifurcação nas nossas vidas, esse é o desafio da gente ter a humildade de pedir aos nossos mestres, aos nossos guias, que intercedam por nós. Porque muitas vezes estamos tão envolvidos nos nossos quereres, nos nossos desejos, na nossa ansiedade de realização, que por mais que nossos mentores estejam sinalizando para a gente, calma, peraí, aguarde, a gente está tão mobilizado em fazer aquilo acontecer que não escuta. E não é incomum que tenhamos decisões equivocadas. Na hora em que a gente precisa decidir, é hora em que a gente precisa trabalhar a humildade, de reconhecer que às vezes não estamos tendo competência e imparcialidade para resolver aquilo sozinho. E se eu quero julgar qual o melhor caminho, se eu quero avaliar qual a melhor decisão, eu preciso ter essa humildade para pedir ajuda ao Cristo de Deus. Por que não? Que Ele envie um mensageiro, que Ele intua meu mestre, meu guia, e que eu possa estar aberta para recepcionar essa intuição. Porque ainda tem isso.
Às vezes, a gente pede, já é ótimo. Lembrou que precisa pedir, lembrou que sozinho talvez não dê conta. Mas a gente não se abre para receber. Uma coisa muito comum é a gente pedir ao outro algo já na intenção do que o outro tem que dar como resposta. E não vai funcionar, porque estamos manipulando. Então, uma coisa que a gente tem em mente, quando a gente vai pedir ao nosso mestre, ao nosso guia, ao Cristo uma orientação, a Deus uma orientação, é preciso que a gente se abandone de todos os desejos, de todas aquelas crenças, né, muitas vezes, de que só vamos ser felizes se tivermos aquilo ou se não tivermos aquilo. Mas que a gente se esvazie de todos os nossos desejos para que nossos ouvidos estejam abertos para escutar a orientação que estamos recebendo. Isso a gente só faz quando tem discernimento. Isso a gente só faz quando está no caminho do autoconhecimento. Porque se a gente não está nesse caminho de discernimento, de autoconhecimento, se a gente não para observar o quanto estamos manipulando o tempo todo os nossos desejos e o quanto queremos ter esses desejos atendidos, tanto materialmente quanto energeticamente, o como estamos negociando o tempo todo com pessoas e com guias, eu quero, me ajude, faça. Sem nem sequer dizer, mas Senhor, tu sabes mais do que eu preciso. Eu estou em dúvida, eu estou muito confuso. Senhor, esclarece. Mas até para a gente receber essa resposta, a gente tem que estar esvaziado dos nossos desejos. Senão a gente vai distorcer a comunicação. Uma comunicação com ruído não é uma comunicação íntegra. Então, desenvolver o discernimento vem casado com a curiosidade pelo autoconhecimento. Por que a minha vida não está legal? Por que eu estou tendo recidiva de depressão? Por que eu estou tendo pensamentos intrusivos que se repetem e que me deixam de baixo astral? Por que eu estou sentindo que eu estou violento nas minhas colocações e os meus pensamentos estão confusos? O que é que eu estou fazendo para mudar esse padrão mental? E esse ponto de partida, esse pontapé inicial, ninguém, absolutamente ninguém pode dar por nós mesmos. Nem o melhor dos melhores dos mestres. Porque se ele for mestre, mesmo, guru, ele não vai dar. Porque ele sabe que esse pontapé inicial é movido pela intenção. A matriz de toda a intenção que te move em direção à grande transformação. Que me move em direção à grande transformação. O mestre sabe que é preciso que cada um desperte desse eterno sonambulismo que vivemos. Onde estamos esperando que uma configuração cósmica, num grande movimento cósmico, mude tudo de uma hora para outra e passe tudo e que fiquemos maravilhosamente bem. Isso não vai acontecer porque já não estávamos bem antes de tudo isso acontecer. Então, nós vivemos algo processual. Processual. Quem estava no caminho espiritual antes, no seu esforço diário de transformação, no seu esforço genuíno de tentar se corrigir a cada ato de agressividade, a cada palavra não dita de forma amorosa, quem está nesse esforço vai passar por tudo isso, mantendo essa labuta de continuar no esforço. Quem estava disperso, e vai estar disperso também durante toda a jornada dessa transformação cósmica que estamos passando, o planeta Terra está passando. Então não há milagre, não há milagre. Não esse milagre onde eu vou me transformar sem que não haja uma intenção, uma busca. Se eu quero ser mais justa na minha vida e desfrutar de uma vida melhor, eu preciso desenvolver discernimento. Discernimento não cai do céu. Eu costumo dizer isso. Não espere porque não vai cair.
Discernimento é um exercício, é uma prática contínua. Como se você quiser aprender a dirigir, você vai para uma autoescola. Como se você quiser um dialeto, um idioma diferente, quer aprender francês, quer aprender inglês, você vai ter que estudar com um professor de francês e inglês. Você vai ter que fazer exercícios, você vai ter que compreender e falar. Desenvolver o discernimento exige essa vontade de você dizer assim, se eu quero ser mais justa, e não é só com relação ao outro, mas também porque vivemos numa sociedade, numa comunidade espiritual, mas inclusive com relação a mim mesma, ao meu processo, eu quero julgar melhor o que está acontecendo comigo, eu quero me compreender nessa grande jornada transformadora. Eu quero ser justa comigo, eu quero ser justa com meus amigos, eu quero ser justa com minha família. Se eu quero ter esse discernimento, eu vou ter que me exercitar, sair do ego, sair do umbigo, porque todas as horas das nossas vidas, o nosso umbigo está de uma forma muito preponderante. O nosso umbigo, numa forma metáfora, numa forma simbólica, é o eu, o que eu quero, o que eu gosto. Diante de uma decisão que me envolve e envolve o outro, é muito comum que a gente pense primeiro em qual é a vantagem que eu terei se eu optar por aqui, que eu terei se eu optar pelo lado B ou lado A. Porque nós somos dotados de uma estrutura egóica que é necessária para que, durante os primeiros anos de nossa existência, possamos nos proteger, possamos criar fronteiras protetivas, possamos criar bordas de contenção. Não tem nada de errado, nada em ter ego. Mas a gente precisa se identificar para além desse ego, com a alma. A alma. A alma é a nossa configuração de imortalidade. E então, nesse caminho de discernimento, enquanto a gente está identificado de forma preponderante com o ego, a gente não vai desenvolver essa capacidade de clareza mental, essa mente clarificada, como os hinduístas chamam, onde para além do que me agrada e para além do que me desagrada, eu consigo enxergar o que está acontecendo. Eu sei o que me agrada, eu sei o que me desagrada, mas o meu olhar perpassa essa barreira do meu eu, e eu consigo ver a situação de uma forma ampliada. Olha que maravilha. Isso é discernimento. Isso é discernimento. Não é eu vou decidir o que é melhor para mim, o que é... Não. Para além de mim, para além do que me agrada a minha matéria, agrada meu ego. E o que não agrada imediatamente meu ego e minha matéria, mas se configura um aprendizado. Para além disso, eu preciso enxergar o todo e não as partes. Não ficar fixada vendo uma única parte. Essa é a capacidade de discernir. Não se tem discernimento espiritual, não se tem viveka em sânscrito. Esse discernimento espiritual, se a gente está ainda ao entorno do umbigo. Eu vou decidir o que é melhor para mim. Não é esse discernimento que a gente está falando aqui. É um discernimento para além, que inclui a gente, obviamente. Claro que inclui, mas ele vai para além. É uma situação, porque eu estou num contexto mundial. Eu não sou o centro do universo. Então, outro dia, uma pessoa me falou, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, nessa crise, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, afinal das contas, eu estou agradecendo a Deus que eu estou em casa, é isso mesmo, eu posso trabalhar de casa, ótimo, mas e esse olhar mais pro todo que está acontecendo? Não é que eu olhar para o todo, para as pessoas que estão morrendo, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão aglomerando, não é que isso vai me dar nenhum abatimento. Mas eu não posso perder a capacidade de entender o que está acontecendo para além do meu pequeno universo particular. Tem algo aí que me diz respeito, porque eu sou esse universo particular,
Mas esse universinho particular que eu sou faz parte de um universo cósmico, coletivo, global. Discernir não é estar limitado a essa borda que te torna um indivíduo, mas é compreender como essa borda que te torna um indivíduo, como esse indivíduo está inserido no contexto coletivo. Então, esse é o objetivo quando a gente fala em discernimento para julgar. Discernimento para entender o que está acontecendo, discernimento para avaliar algumas situações, discernimento para entender que às vezes acontece uma coisa que não nos agrada imediatamente, porque esse é o caminho do aprendizado, mas lá na frente nós vamos compreender exatamente a função daquele evento, daquele acontecimento. Tudo que a gente fala com relação a discernimento, a clareza mental, a habilidade de empatia, compaixão, amor incondicional, ainda nos soa de uma forma muito difícil, porque todas essas coisas estão relacionadas a uma estrutura que está se descolando do ego, que tem um ego porque tem uma identidade, mas que não é refém dessa identidade. Fulano me causa problemas. Fulano pode ter problemas. Agora, por que ele está te causando é uma coisa que lhe diz respeito. O problema diz respeito a fulano. Mas no momento em que ele está te causando e você se sente prejudicada, é uma questão sua. Você precisa entender por que fulano está te afetando daquela forma. Simples. Ah, minha vizinha é uma pessoa insuportável. A sua vizinha pode ser até uma pessoa com problemas. Nós sabemos, nós inclusive temos problemas emocionais, psíquicos, muitas vezes, né? Nós sabemos que esse um ano em isolamento social está trazendo muitas turbulências psíquicas em muitas pessoas. Isso faz parte do que era esperado e ainda virá mais, né? Que vai ter que ser trabalhado. Mas sabemos, sua vizinha pode ter problema, minha vizinha pode ser uma pessoa que realmente esteja com problemas psíquicos agudizados em função desse momento. Mas por que ela me afeta tanto? Isso é uma coisa que eu preciso entender. Isso não diz respeito à minha vizinha. Então, o discernimento é separa o que é do outro e separa o que é teu. Porque tem o que é teu envolvido, tem o que é seu aí nesse contexto. Eu não posso resolver o problema da minha vizinha, que talvez esteja em surto, mas eu posso entender como está me afetando o problema da minha vizinha, porque tem algo aqui em mim que ressoa com a minha vizinha. Então, discernimento é uma capacidade de sair daquele julgamento que é só com relação ao que me diz respeito, abrir os olhos, abrir a mente e ver para além do que agrada e desagrada, mas do que está no contexto coletivo. Muito bem, por hoje nós vamos ficar por aqui. Esse assunto dá muita conversa, mas vamos ficar por aqui, estou na hora. E vamos pedir a Deus que tenha infinita e restrita misericórdia de nós e que nós possamos realmente desenvolver uma vontade genuína de conseguir compreender um pouco mais sobre esse discernimento e não só compreender, mas de realizar nas nossas vidas. E aí podemos pedir aos nossos guias que nesse momento possam nos tranquilizar um pouco mais e que possamos deixar que essas palavras reverberem em nós e que plantem sementinhas e que possam florir no jardim das nossas mentes e corações. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima com fé em Deus. Até lá. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz.
seres de amor, de luz e paz. Nós somos seres de amor.